Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo lugar fazendo bem e curando, olha aí, todos os oprimidos de quem? Do diabo. Vou fazer uma perguntinha aqui, por favor, levantem a mão. Quantas pessoas estão aqui nesta noite e têm qualquer tipo de enfermidade, seja nos ossos, nervos, pele, carne, sangue, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose? Vou falar em cura hoje aqui. Diabetes, problemas de isquemia na artéria coronária, aorta, válvulas, circulação. Levante a mãozinha aí. Quantas pessoas estão enfermas aqui? Levante a mão, não tenha medo. Levante a mão, bem alto, lá em cima. Aí quanta gente carregando enfermidades que não deveriam carregar. Pode sentar-se, por favor, em nome de Jesus. Ouçam o que eu vou dizer aqui bem rapidinho. A maioria das pessoas, elas assimilaram que doença e enfermidade é a mesma coisa. Não é. A doença tem uma origem e a enfermidade tem outra. A doença é de origem física, orgânica, natural. A doença, ela é tratável, ela tem cura. A doença não fica muito tempo no corpo da pessoa, também não deixa sequelas, mas muitas enfermidades são de origem espiritual, maligna, demoníaca. E vocês já ouviram aqui, todas as pessoas que Jesus curou, todas as pessoas que Jesus libertou também, todos os milagres que Jesus fez, tirando pessoas debaixo de sofrimento, de dor, de enfermidades, elas eram oprimidas por uma ação maligna, demoníaca. A palavra opressão ali, oprimidos, oprimidos pelo diabo, vem a mesma palavra opressão, é uma ação violenta, é uma ação de domínio, é uma ação de controlar alguém, é uma tirania. Essa é uma atitude que o diabo usa para manter pessoas dominadas, escravizadas. E se eu for falar as áreas aqui, não é só enfermidade, são muitas áreas onde pessoas são dominadas, escravizadas. Ali elas não têm liberdade, elas têm que se submeter à vontade do diabo. Então, mais ou menos, quero trazer essa direção aqui esta noite, tá? Quero falar coisas bem simples. A Bíblia não tem segredos, não tem mistérios. As coisas de Deus são simples de se entender, não simplória, porque Deus não complica a vida de ninguém. Pode ver que vem para a igreja pessoas que têm problemas psicológicos, disfunções, elas entendem a palavra de Deus, elas se convertem e são fiéis para o resto da vida. Então vou falar um pouco aqui sobre enfermidade esta noite, que é um trabalho que vamos fazer de cura, mas também de muitos outros milagres, tá? Quem esteve aqui na quarta-feira, na última reunião, na segunda, levante bem alto a sua mão lá em cima, levante a sua mão lá em cima. Quando eu vim aqui, muitas pessoas vieram atender aqui. Tinha um moço que foi curado da sua perna, que ele não conseguia mais movimentar a sua perna, problema sério. O moço subiu e disse: pastor, eu nasci com um problema no meu ouvido, ele vazava aquele mau cheiro enorme, aquela dor. Eu fui curado instantaneamente, estancou o vazamento e eu estou ouvindo perfeitamente. Oramos por uma moça ali, que ela estava também 19 anos, nasceu surda do ouvido direito. Instantaneamente o ouvido abriu, ela passou a ouvir e ela começou a dar gargalhadas e sorrir, porque Jesus havia... Muitas pessoas aqui receberam a cura. Gente,
não há remédio que custe que compre a saúde. Não existe. Não existe remédio, não existe, dinheiro que compre a saúde. Só o poder do Senhor Jesus. Diga um amém, Jesus. Então, muitas enfermidades são uma opressão maligna. Vocês podem ver que tem pessoas que estão tomando remédio a vida toda, nunca foram curadas, nunca tiveram saúde. Trata-se de uma coisa espiritual, e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como é que certos espíritos, talvez o que eu vou falar aqui vai ser estranho para muitas pessoas que não ouviram isso, mas a gente vive a vida toda lidando com isso. Espíritos de enfermidades que entram no corpo da pessoa, eles sugam a saúde, eles se alimentam da saúde da pessoa, eles extraem a saúde. Por isso que vão sendo deterioradas as células, a carne, os nervos, os ossos, vão se deteriorando, vão apodrecendo, vão minguando, porque ele suga a saúde da pessoa, tá? Quero tirar uma dúvida aqui. Abra uma Bíblia de vocês rapidinho, para Mateus capítulo 8, por favor. Muitas pessoas, quero tirar aqui um ensinamento errado. Muitas pessoas acreditam que estão enfermas, com certas enfermidades, porque Deus permitiu, Deus mandou, é a vontade de Deus, e Deus quer assim. Isto não é verdade, não existe na Bíblia. Deus não precisa esfolar ninguém, Deus não precisa quebrar ninguém, nada disto. Deus nunca agiu pela força, Ele não faz nada pela violência. Jesus disse que nós que somos pais e somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Ele disse: muito mais nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que pedirem. Você é pai, você tem um filho, você tem filhos, você sempre quer dar o melhor para o seu filho, é verdade ou não é? A Bíblia diz que o amor que Deus tem por nós é incomparável, que Deus nos trata como pai e filho, e o prazer que Ele tem de querer nos dar coisas boas é incomparável a nós para os nossos filhos. Ainda que teu filho errou, ainda que teu filho te desafiou, te deu muita raiva, ainda que teu filho fez coisa que você não gostou, ficou irado, mas jamais você, sendo um pai consciente, tendo um filho que você ama, jamais você chegaria para aquele filho e diria: ó, porque você não obedece, você é desobediente, você me faz muita raiva, você só faz coisa errada, eu vou colocar um câncer em você, eu vou quebrar a tua perna. Você faria isso? Não, Deus não faz estas coisas. Vamos entender aqui, Mateus capítulo, é muito simples o que eu estou falando. Mateus capítulo 1, capítulo 8, do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Versículo 2: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então vamos parar aqui. Vocês sabem, este homem nasceu num berço aonde ele ouviu desde o seu nascimento seus pais, sua geração, falando das grandezas de Deus, do amor de Deus, dos milagres de Deus, as histórias mais fora do normal. Ele nasceu numa geração que era determinada, abençoada por Deus. Agora ele estava ali leproso, coberto de uma lepra. E naquela época de Jesus, um leproso era a vida mais triste que uma pessoa poderia ter. Primeiro, ele era separado da família, da comunidade, ia para um vale chamado Vale dos Leprosos. Por quê? Porque preconceituosamente os fariseus daquela época e o povo judeu, a lepra era símbolo de maldição. Para eles, uma pessoa leprosa
era uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus e rejeitada por Deus. Olha o fato, que quando um leproso entrava em alguma cidade para pedir alguma coisa, ele colocava um guizo no pescoço que fazia um barulho, todo mundo fugia dele, queria distância, ou senão ele ficava gritando na rua: eu sou imundo, eu sou imundo. Era a pior condição que um ser humano poderia ter na vida, era ser considerado imundo. E aquele homem estava coberto daquela lepra, e ele foi a Jesus perguntar: é a vontade de Deus que eu viva assim? Eu nasci para isso? Eu tenho que viver esse tipo de vida até a morte? Estou separado da família, ninguém me visita, ninguém vem me ver. Para eles e para a sociedade, eu sou um amaldiçoado. Isso é uma maldição. Então ele foi tirar dúvidas com Jesus. Então muitas pessoas acreditam que estão enfermas, que estão doentes, têm um problema, porque Deus permitiu, Deus mandou. Não é verdade. Tire isso da sua cabeça. Pessoas que acreditam que estão passando por uma luta, passando por um problema, passando por uma situação difícil, estão lá tendo uma enfermidade mortal no seu corpo físico sendo devorado por aquela enfermidade, é uma pessoa infeliz. Pessoas que acreditam que estão assim porque é a vontade de Deus, qual o comportamento que elas deveriam ter? Não resmungar, não murmurar, não se queixar, não procurar nenhum tipo de recursos, nem a medicina, nem médico, nem consultar, nem tomar remédio, nem ir para a igreja, para o pastor orar, porque ela está indo contra algo que Deus colocou na vida dela. Vocês estão entendendo isso? Ela deveria até celebrar: estou feliz por quê? Porque Deus colocou um câncer em mim. Olha o absurdo. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Tire isso da sua mente. Muitos problemas que as pessoas têm, enfermidades, problemas. Se eu vou trazer uma lista aqui de pessoas que foram magoadas, machucadas, feridas, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, humilhadas, pessoas que foram traídas, e é uma lista enorme. Tudo isso machuca pessoas que viveram uma vida errada, exageraram, comendo, bebendo, orgia, uma vida de pecado, uma vida errada. Então muitas coisas que estão acontecendo na vida de muitas pessoas, convergindo a ela, é uma série de coisas que a pessoa viveu errada e agora está colhendo as consequências. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que permitiu, mas Deus é tão bom que pega essas burradas, nossos pecados, e começa a nos ensinar através deles. Quem está ouvindo isto? Senhor, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. O Senhor quer me purificar, é a vontade que eu seja curado, um homem normal, ou viva assim. Olha a resposta de Jesus, versículo 3, vamos lá. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, é agora. Você está entendendo isto? Quero, fica limpo. O quero de Jesus para um é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoa. Aquilo que o Senhor determinou para mim de bênção, também é para todos. Quem está ouvindo isto? Deus não tem preferidos, Deus não tem pupilos, Deus não tem escolhidos especiais. Quantos aqui tem Jesus? Levante a mão. Todos são iguais para o Senhor, não tem ninguém especial aqui. Se a bênção é para um, é para todos. Se a saúde é para um, é para todos. Se a cura é para um, é para todos. Se a bênção é para a família, é para todos. Quem está ouvindo isso? Pode crer nisso. Quero, fica limpo. Olhe para mim. Se o fato de muitas pessoas sofrerem é como muitos pregam, ensino por aí,
Jesus não falou para aquele homem assim: ó, meu filho, bem que eu queria te curar, mas eu não posso, você nasceu para isso. Quantas pessoas que o diabo colocou na cabeça dela, que ela tem que viver uma vida assim, que ela nasceu para isso, e ela se acomoda. Mas Jesus não falou isso. Jesus poderia até dizer para esse homem, como tem por aí essas doutrinas erradas: esse é o teu karma, te acalma. Se você não tem um olho, tem um e não tem dois. Se você não tem uma perna, tem outro que não tem as duas. Se você não tem um braço, tem outros que não tem os dois braços. Como tem essas doutrinas por aí. Mas Jesus não disse isto. Muitas pessoas acham que o seu destino é sofrer, é viver uma vida de dor, de sofrimento, de luta. Jesus poderia dizer para aquele homem: filho, esse é o teu destino, você nasceu para isso. Jesus falou: mas isso aí não. Jesus poderia dizer para esse homem aqui: ó, filho, eu quero te curar, quero te purificar, mas não chegou a hora ainda, não está na tua hora. Engraçado, né? Tem pessoas que estão na presença de Deus, buscando uma graça, um milagre. Elas estão lá num propósito com Deus, orando e jejuando, e quando não recebe, vem aquelas pessoas chamadas bocas de Deus. Estou colocando aqui entre aspas, que falam para a pessoa assim: sabe por que você não recebeu a tua bênção? Porque não está na hora de, não está na hora de Deus, é só quando Deus determinar. Não sei se alguém já ouviu isso aí. Há outros que dizem assim: sabe por que você não recebeu a tua bênção, o teu milagre? Porque não é isso que Deus tem para você. Engraçado que a pessoa está pedindo de acordo com a Bíblia fala e Deus determinou. Há outros que dizem: sabe por que você não recebeu o teu milagre? Porque Deus tem coisas grandes para você. Eu até procurei essa listinha na Bíblia, eu nunca encontrei. Irmãos, escute o que eu vou falar aqui. A fé nunca opera no futuro, a fé só opera no presente, porque o amanhã não existe. Muitas pessoas ficam dizendo assim: eu vou receber minha bênção, um dia eu chego lá, Deus vai me dar o meu milagre, eu creio que eu vou receber, eu sei que Deus vai me dar, sei que Deus vai me curar. Quando? Quantos aqui tem fé que Deus vai curar você? Levante a mão bem alto. Tudo errado. Quantos aqui creem que vão receber a sua bênção? Levante a mão. Quando? Escute o que eu vou falar. A fé não opera no futuro, a fé opera só no presente. Todas as bênçãos que Deus determinou, e grandes bênçãos Ele já determinou para a sua vida nesse dia, amanhã serão outras. Todas estas bênçãos, elas vão acontecer até a meia-noite. Se você buscar, elas vão acontecer. Tem bênçãos ainda para acontecer até a meia-noite. É assim que a fé determina. Digam amém. Jesus disse: claro, eu quero agora, fique limpo. Olha o que diz ali. E o que? Ficou limpo. Imediatamente. Olhe para mim. Quando é que você... Quantos aqui estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma vida? Levante a sua mão bem alto, bem alto. Levante a mão. Quando você acha que esse milagre vai acontecer? Quando? É hoje? Qual é a hora? Agora estão acertando. Você que determina. É hoje, qual é a hora? Imediatamente. Aquele homem não só queria a cura da lepra, ele queria, porque ele era coberto ele queria uma purificação, que seu corpo todo estava tomado pela lepra. Ele disse: Senhor, eu não quero só a cura, eu quero que o Senhor limpe o meu corpo, para que eu volte para a minha casa, para a minha família, para a sociedade. É isso que Jesus quer fazer. Imediatamente ele ficou limpo, e a cura, o milagre vai acontecer agora, aqui, antes de você sair desta reunião. Digam glória a Jesus. Abra lá, por favor, rapidinho, Lucas capítulo 13, rapidinho. Lucas capítulo 13, rápido, já?
Olha, gente, eu estou tendo uma conversa simples aqui, bem simples com vocês, mas quero desafiar você. Você tem que saber usar a sua fé. Essa noite eu vou questionar uma coisa, e estou questionando aqui. Não é que para você tomar remédio, não tomar remédio, não é nada disso, nem procurar um médico, Deus me livre, não estou falando isso. Eu vou questionar o que Deus já te deu, está dentro de você e você não está sabendo usar. O que você tem dentro de você, o que Deus já colocou na tua vida, e você não está sabendo usar isso aí. Lucas capítulo 13, já do versículo 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Ele estava numa igreja como esta pregando. Versículo 11. E veio ali, ou estava ali, uma mulher, veja isso aqui, ó, possessa de um espírito de quê? Espírito de quê? Não é doença. Espírito de enfermidade. São aquelas enfermidades que não tem cura, não tem tratamento, não tem remédio. Os espíritos de enfermidade é um espírito, ele tem vida. Por que quando nós estamos orando pela pessoa, nós repreendemos, falamos que ele tem que sair? Por que ele sai? Porque ele tem vida, nos ouve e nos entende. É um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Havia quantos anos no corpo dela? 18 anos. As enfermidades, os espíritos ficam por anos no corpo de uma pessoa, ou a vida toda. Vou dar uma dica aqui: a casa que tem espírito de enfermidade, para começar, aquela família gasta horrores com remédios, e os mais caros. Dentro daquela casa tem remédio para todo lado. No armário, na prateleira, em cima da mesa, no criado, dentro do banheiro, para todo lado. Tem gavetas lá cheias de bulas. Tem gente lá que entende de remédio mais que os farmacêuticos. Sempre naquela casa tem um espírito de enfermidade, porque sempre alguém está desativado, ou numa cadeira, ou numa cama, ou sempre correndo para pronto-socorro, para clínicas, para os hospitais. Uma pessoa sempre com problema de enfermidade. Isso é presença de espírito de enfermidade dentro daquela casa. Outra coisa, pode morar 10 pessoas dentro daquela casa. Se uma só tem um espírito de enfermidade, sabia que aquela enfermidade, todos sofrem com ela. É engraçado, né? Todos sentem. Esses espíritos de enfermidade, eles têm o poder da dor, do sofrimento. Quando estão sugando a saúde da pessoa, ele se alimenta disto. Não tem remédio, não tem tratamento. Quem está ouvindo isso? Eu estou falando rápido, muitas coisas simples aqui. E outra coisa, essa mulher, 18 anos atrás, era uma mulher livre, normal, tinha sua vida como queria ir, para onde ir e vir, entrar e sair. Agora 18 anos, ela foi acometida por esse espírito, que ele possuiu o corpo dela todo. Nós temos muitas áreas na nossa vida. Eu estou falando de uma só, não dá tempo de falar das outras. Mas ela estava numa prisão, e ela estava na igreja. Ela era uma adoradora, servia a Deus, jejuava e orava na igreja. A alma dela era do Senhor, mas o corpo dela estava aprisionado por Satanás. Por favor, coloque o versículo 16 bem rapidinho, desse mesmo texto. Versículo 16, olha o que Jesus fala ali, ó. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, ou prisão? É o que ela vivia. Quando o diabo, esses espíritos, o melhor, eles possuem pessoas, eles colocam elas numa prisão, num cativeiro. E prisão é um lugar limitado, a pessoa não tem liberdade. Muitas pessoas têm áreas da sua vida aprisionadas pelo diabo. Áreas que elas nunca se realizaram lá, nunca foram felizes, ali nunca foram vitoriosas, nunca realizaram os seus sonhos naquelas áreas. São áreas aprisionadas.
Se eu fosse entrar aqui, as áreas que tem dentro de nós, emocional, psicológica, mental, sentimental, física, espiritual, fora do nosso corpo, temos inúmeras áreas neste mundo, das quais nós nos beneficiamos, tiramos o nosso comer, beber, calçar, vestir, onde realizamos nosso sonho, nossas conquistas, nossa riqueza, nossa prosperidade, nosso futuro, vem dessas áreas que estão fora do nosso corpo, mas todas elas estão ligadas à nossa alma. É outra história. Olha o que Jesus fala: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ele chama de filha, filha da promessa, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Esse espírito aprisionou esta mulher 18 anos, deformou o seu corpo. Aonde há presença de espíritos malignos, eles deformam tudo, eles dominam, tá? Volte lá por favor, versículo 11, olha o que diz lá: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada. Quando o diabo coloca pessoas em cativeiro, ele determina como é que esta pessoa tem que viver, é do jeito dele, ela não tem liberdade. E se eu fosse entrar aqui nas áreas de droga, vício, prostituição, problemas emocionais, psicológicos, síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, muitas coisas, não dá para falar tudo. A igreja está entendendo isto? Hoje é uma noite de libertação, é uma noite de bênção, é uma noite de milagres, é uma noite de cura. Hoje é uma noite de faxina, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, só o poder de Jesus. Eu estou falando de uma área. Tem pessoas que têm muitas áreas aprisionadas, nunca tiveram sucesso ali, nunca se realizaram, nunca aconteceu nada ali, ali sempre foi uma derrota. Agora o que eu quero chamar a sua atenção, versículo 12 por favor, diga amém. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre. Engraçado que ele fala ali, da tua enfermidade. Nós acabamos de ler que é um espírito. Como é que Jesus falou a tua enfermidade? Eu vou falar uma coisinha agora aqui, vou entrar rapidinho aqui. O problema de muitas pessoas que têm uma vida tão difícil, espinhenta, nada dá certo, é luta, é dor, é sofrimento, é derrota. Sabe por quê? Olhe para mim, vou só pegar as pessoas que têm um tipo de enfermidades aqui, porque se eu fosse entrar nos problemas em outras áreas, eu vou demorar muito. Você não nasceu com esta enfermidade, você não pediu esta enfermidade, você não procurou esta enfermidade, você não foi atrás desta enfermidade. Quando Jesus disse tua, ela estava agarrada com aquela enfermidade. O diabo coloca situações difíceis na vida da pessoa, porque ele encontrou brecha. Uma pessoa sem Deus está à mercê dele, e mesmo tendo Jesus, tem que ter as brechas fechadas. Quem está ouvindo isto? Viver uma vida com Jesus laica, não funciona. Ou você é ou você não é. O reino de Deus não tem meio, ou você é ou você não é. A Bíblia diz salvo e perdidos, amor e ódio, luz e trevas, céu e inferno. Ela não tem um intermediário, ou você é ou você não é. Ou você vive com Jesus ou não vive. A igreja está entendendo isto? Diga um amém. E o que acontece? O diabo coloca aquela enfermidade no corpo da pessoa e diz: é tua, pega. Dali para frente ela começa a dizer: meu reumatismo, minha colesterol, minha diabetes,
minha enxaqueca, meu bico de papagaio, até faz bico também, minha hérnia de disco, minha gastrite, não é assim que falam? Nunca foi sua. Essa mulher se agarrou. Jesus disse: eu estou te livrando daquilo que você se agarrou como sua. Não é sua. Tem gente, não tenho medo de falar aqui, não fiquem bravos comigo. Senão a maioria, todos vocês, diariamente tem palavras negativas e de derrota na vida de vocês. Eu não posso falar todas aqui porque são mais de 300 expressões. Não tenho, não dá, está difícil, está feia a coisa. Como é que vai ser agora? É sempre assim, é impossível, nunca deu certo, não vai dar certo. Puxa vida, estou no fundo do poço. Pobre vive de teimoso, pobre só vai para frente quando a polícia vem atrás, vai por aí. Todo dia vocês falam coisas negativas. Todo dia só falam coisas que não prestam. A minha. Aí tem alguém que levanta de manhã, como eu falei hoje aqui, está todo mundo tomando café, cuscuz, aquele pãozinho gostoso. Não tenho nada com você aqui, não sei nada de ninguém. A pessoa entra no lugar, está todo mundo lá tomando um cafezinho. Primeira coisa, não dá nem bom dia. Ai, que foi? Não dormi a noite inteira, minha perna. Na noite passada foi a outra perna. Na noite retrasada foi a nuca. E ela dorme com a cama da enfermidade. Tem gente que adora falar em enfermidade, doença, e já levanta de manhã, já pega o celular, já vai falando para a amiga: amiga, eu não dormi esta noite, eu sofri isso e aquilo, e fica espalhando. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. A pessoa até atende por educação, tá? E pode ver pessoas que sempre falam. Você já viu alguém que fala sempre em enfermidade, chamado de hipocondríacos? Essas pessoas, como é que a saúde delas é? Assim ou assim? Olha, se está perto de você, não compra bronca para ninguém aí. Pode ver. Pessoas que ficam sempre falando em enfermidade e sempre estão lá: amiga, sabia que fulano teve um acidente, arrebentou a cabeça, o outro está hospitalizado, fulano morreu. Sempre estão ligados a essas coisas. É uma coisa terrível, espiritual, maligna. Tem gente que até quando está sozinha, está em casa, na lida, até na lida lá, limpando, quando vê que vem chegando, aí desativa, aí fica, ui, só para alguém dizer o que está sofrendo, o que está acontecendo, o que é isso. Elas adoram. Fazia até uma musiquinha: dói aqui e dói ali e dói em todo lugar. Tem gente que fica disputando quem sofre mais. Quanto tempo é tua diabetes? A outra até limpa a garganta e fala assim com, 20 anos. A outra diz: te ganhei, a minha é 25 anos. E tem gente que adora falar nomes científicos de enfermidades. Até faz uma pose: meu médico falou que eu estou com osteoporose. Eu já peguei esses demônios de osteoporose. Já peguei um espírito, eles furam, eles destroem todos os ossos, enfraquecem da pessoa. Eu já vi esses espíritos saírem pela boca da pessoa. Pare, sua coisa nenhuma. Romanos capítulo 12. Vocês viram aqui então? Espírito de enfermidade. Romanos capítulo 12, preste atenção, o que você vai fazer aqui esta noite? Digam amém. Digam graças a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Isso aqui, quem é que tem Jesus aqui como Senhor e Salvador? Levante a mão. O que eu vou falar, isso aqui já está em você. Olha ali, Paulo fala: pela graça, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense
de si mesmo além do que convém. Eu quero chegar no finalzinho desse texto. Antes pense com moderação, segundo, presta atenção, segundo a medida da fé que Deus já deu a cada um de vocês. Deus já deu um dom de fé. Todos vocês já têm uma medida de fé para operar todos os milagres, todas as bênçãos da sua vida. Todas. O Espírito Santo mora em você. Na pessoa do Espírito Santo está na pessoa dele todas as nossas bênçãos, os nossos milagres e as nossas vitórias. Mas por que não acontece, pastor? Porque você não confessa a tua vitória, você não confessa a tua cura, a tua saúde. Você vive confessando doença, dor, enfermidade, problemas, dificuldade. Não dá, não tenho, não posso, é difícil, não vai acontecer, a coisa está feia, está ruim, como é que vamos fazer? E vai por aí. Não vai dar certo, não. Último texto. Eu estou correndo aqui, né, gente? Tiago capítulo 3, rapidinho. Você tem que entender o que sai pela tua boca. Tiago o quê? 3. Olhem para cá. Toda palavra que sai da sua boca, não importa com que intensidade, ou de bênção, ou de maldição, ou de vitória, ou de derrota, ou de pobreza, ou de riqueza, é uma extensão da nossa personalidade. Elas não se evaporam no tempo e no espaço. Não dá tempo de eu mostrar isso aqui para vocês, presta atenção. Palavras têm vida, palavras têm poder. É a semente mais poderosa que existe nessa terra, são palavras. E você pronuncia, ela sai pela tua boca. Primeira coisa que ela faz, entra nos teus ouvidos e é semeada no teu coração. E aquilo que você semeou, o que saiu da sua boca, é o que vai gerar o teu estilo de vida. É bíblico. Toda palavra que sai da sua boca tem vida, tem poder. Ela não se evapora no tempo, no espaço. Ela é semeada dentro do teu coração. Salomão disse uma coisa que pouco se prega, se explica na igreja, não dá tempo. Ele disse assim: acima de tudo nesta vida que você deve guardar, proteger e defender, é o teu coração. Tem muitas coisas que você protege e defende com todo cuidado, porque você tem um zelo, mas não tem nada mais que você tem que zelar, guardar, proteger. É o teu coração, sabe por quê? Ele diz assim: porque ali tem as saídas da tua vida. Tudo que entra pelos teus olhos negativamente é semeado no teu coração. Tudo que entra, que você permite entrar pelos teus ouvidos negativamente, vai semear no teu coração, ou coisa boa, ou coisa ruim. Você já viu que não é uma sequência, estou dando uns quadrinhos aqui, já vamos orar. Vamos fazer um desafio a essa igreja, colocar sua fé em ação hoje. Olhe para mim, você tem muito mais fé do que você pode imaginar. Você tem fé para Deus revolucionar sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida espiritual, emocional, psicológica, financeira. Você tem esse poder, não usa, só fica falando negativamente. O maior elemento de poder que tem neste mundo é o fogo. O fogo queima, torra, derrete, faz virar pó, cinza, e nunca mais será restaurado. Esse poder tu tens na tua boca. Tu tens vida e morte na tua boca. Versículo 6. Ora, a língua é o quê? Fale bem alto. A língua é o quê? A tua língua é o quê? Está ouvindo ali? O que é a tua língua? O que o fogo faz? Que mais? Torra,
derrete. Olha o que diz ali, ó. É mundo de iniquidade. Olhe para mim. Você sabia que a única maneira pela qual Deus se revela a este mundo, não tem outro canal, é pela boca da pessoa? Deus se revela neste mundo pela boca da pessoa. Ele pega homens e mulheres, santifica e unge, enche do seu poder. Aí ele diz: agora vai e fale. Da mesma forma que o homem é um instrumento de Deus para trazer as coisas dos céus e manifestar nesse mundo pela sua boca, também o diabo usa o ser humano como instrumento para pegar as coisas do inferno e manifestar nesse mundo. Ou você seja um instrumento de Deus ou do diabo. Quem está ouvindo isso? Olha ali, ó. É um mundo de iniquidade, está situado entre os membros de nosso corpo. O membro mais poderoso que você tem no seu corpo é sua língua. Tudo neste mundo se move, é feito para lá e para cá. Tudo harmonicamente é construído neste mundo pelo poder da palavra, comunicação. Vou trazer isso aqui, ó, para encerrar. Ó, entre os membros de nosso corpo, e contamina ou domina o teu corpo inteiro. A tua boca, tuas palavras, o que você fala, elas vão determinar o que você fala. Quando você diz não tem, está determinando o teu corpo a viver uma vida que não tem. Quando você diz eu não posso, já foi determinado a tua mente então ela dá uma ordem para o teu corpo, para você desenvolver um estilo de vida que você nunca vai ter, você nunca vai poder, nunca vai conseguir. Pode ver pessoas que vivem falando em pobreza, já determinou a mente que ela tem que viver um estilo de pobreza. A igreja está entendendo isto? Diga assim: eu tenho mais fé do que eu posso imaginar. Diga: Jesus, eu creio em milagres. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu vou usar a minha fé em teu nome e vou romper todas as barreiras do diabo, da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus sonhos, dos meus projetos. Quem está ouvindo isto, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos aplaudir Jesus. Você crê nisso? Tome posse. Fique em pé. Fique em pé.